Vamos falar agora sobre a taxa das blusinhas, lembra dela? Isso porque o governo Lula chegou a consultar a equipe econômica sobre o envio de uma proposta ao Congresso para zerar esse imposto de importação. Lembrando, a medida taxa em 20% as compras internacionais de até US$ 50, compras que são feitas nesses sites online, nessas plataformas digitais. A ideia do Palácio do Planalto seria enviar uma medida provisória já em maio, mês que vem, daqui a pouco. A CNN, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, já disse que o governo ainda está dividido sobre esse assunto e, enquanto isso, frentes parlamentares prometem resistir à revogação do imposto. Existe a avaliação de que a medida de 2025 serviu como uma correção parcial e não uma barreira ao comércio. Para essa conversa, eu convido aqui na minha tela o Fernando Pimentel, que é CEO da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, a ABIT. Fernando, muito bem-vindo, boa tarde a você. Muito obrigado, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, meu caro. Olha só, o presidente Lula já sinalizou a disposição para derrubar essa taxa só 2 anos depois dela entrar em vigor. Então, já com uma pergunta geral para você, Fernando, se isso se confirmar, qual que é o impacto geral no seu setor, principalmente nos empregos da indústria têxtil nacional? Olha, antes de mais nada, eu gostaria de frisar que nós não estamos falando de imposto, nós estamos tratando de igualdade tributária, por um lado, e uma outra que é menos falada, que é a igualdade regulatória. Ou seja, são dois aspectos, são dois temas ligados a este assunto. E óbvio que aquilo que foi estabelecido em agosto de 2024 entrou em vigor, diminuiu a diferença de custos de impostos e etc., entre nós e os nossos concorrentes asiáticos, principalmente, que já têm uma série de incentivos e benefícios para as suas produções nos seus locais de origem, e que, com isso, se isso acontecer, seria dizer, olha, nós não queremos a indústria no Brasil, porque nós vamos dar mais vantagem àquele que produz a 20 mil quilômetros daqui do que àquele que investe, emprega e atende ao mercado há muitos mais anos do que essas plataformas. Então, seria ruim, danoso, porque nós estamos aí, esse ano, o mercado de consumo ele não está andando forte por conta dessas pressões de endividamento, apesar do alto nível de emprego, do crescimento da renda real, e nós vamos aumentar ainda mais a desigualdade entre o setor privado, ou, desculpa, entre a indústria brasileira e a indústria internacional, notadamente a indústria asiática. Então, é óbvio que isso acontecendo, nós vamos desempregar. Qual é o montante? Vai depender muito do tamanho do mercado e do ritmo que houver de mudanças nessa compra vinda através dessas plataformas que, diga-se de passagem, não caíram. Em 2025, ano cheio, elas foram de 3,3 bilhões de dólares, e no ano de 2024 ela foi de 2,7 bilhões de dólares. Estão chegando no Brasil mais de 500 mil pequenos volumes por dia, e quando eu falei do aspecto regulatório, é que muitos desses produtos que chegam, a melhor, a maioria, eles não sofrem nenhum tipo de fiscalização sobre questões que nós aqui no Brasil temos que cumprir. Um exemplo singelo: se alguém entrar numa loja e identificar que um ofertador de vestuário está com uma etiqueta inadequada, que não cumpre aquilo que foi determinado pelo Inmetro ou pelos IPENs, ele pode ser multado, e não é baixa a multa, ele pode ter mercadoria apreendida. Isso é um exemplo singelo. Ao passo que aquilo que vem lá de fora, ninguém sabe como é que é a instrução de lavagem, tamanho, etc. Portanto, é um pequeno exemplo. Outros exemplos piores vêm de outras mercadorias que têm certificações, passam por aviso e etc. Então, a questão nossa aqui é igualdade regulatória e tributária para que nós tenhamos um ambiente mais isonômico, mais igual. E só para falar dos US$ 50, as pessoas ficam muito limitadas. Quando fala US$ 50, eles podem confundir com R$ 50. US$ 50 são R$ 250. R$ 250, cerca de 80% do que é vendido no mercado brasileiro de vestuário está abaixo de R$ 250. Então, os tais US$ 50, que as pessoas às vezes confundem com R$ 50, ele cobre 80% daquilo que é vendido aqui dentro e que tem uma participação super importante de uma indústria têxtil de confecção distribuída em todo o território nacional. Então, é um impacto enorme e nós vamos aprofundar
as desigualdades entre um e outro. O resultado vai ser menos investimento, menos produção, menos emprego, se isto vier a acontecer. E é um sinal muito ruim, dizendo, olha, a indústria não nos interessa tanto, que eu prefiro dar vantagem para o importado do que para o nacional. Fernando, você falou sobre a igualdade, né? A isonomia tributária que a ABIT sempre defendeu. Só que nós temos também contrapesos que a gente precisa considerar. A vida do brasileiro encareceu porque ele está pagando mais caro num produto que antes era mais barato ali na internet. E sobre as compras internacionais que não diminuíram, tem um dado aqui que ajuda a provar o contrário, Fernando, porque os Correios tiveram uma queda na receita com encomendas internacionais. Passou de 22% para 8%. É um dado oficial esse. O governo pode argumentar também, Fernando, que a taxa não gerou a arrecadação esperada. Como é que o senhor responde a esse argumento? Bom, quanto à arrecadação, nós não podemos responder, mas eu sei que no ano passado o governo arrecadou cerca de 5 bilhões. Quanto à queda, Correios, eu acho que não precisamos de perder muito tempo sobre um assunto que está eivado de outras questões que não é, obviamente, ligado à chamada taxa das blusinhas. Os Correios têm problemas há bastante tempo. Terceiro, que os volumes que estão chegando hoje aqui rivalizam com os volumes que estavam acontecendo já no período que houve a taxação. Quanto a valores, 3,3 bilhões de dólares em 2025, dados da Receita Federal, contra 2,7 bilhões de dólares em 2024, dados da Receita Federal. Então, houve sim crescimento. Quanto a preços, o Brasil tem uma indústria têxtil de confecção que foi montada e forjada para atender este mercado de renda média baixa. Isso há mais de 2 séculos de produção industrial. Ora, se nós não tivéssemos capacidade de atender o público brasileiro, nós seríamos um país do sem roupa, o que não é verdade. O que nós estamos discutindo aqui é, se queremos dar alguma vantagem tributária, por que é que nós não vamos dar a vantagem tributária para o produtor brasileiro e para o varejo brasileiro? E para isso nós temos um projeto apresentado pelo deputado Augusto Coutinho, o PL 22/2026, que cria o cashback para o consumidor brasileiro que esteja no cadastro único, que comprar o seu vestuário e seus produtos têxteis aqui no país. Então, se nós queremos incentivar e baratear o custo de vida do brasileiro, por que nós não barateamos aqui a parte tributária de quem produz, acredita no Brasil, investe, e vai baratear do outro que está a 20 mil quilômetros e que já está todo turbinado no seu processo produtivo? Quanto à arrecadação, eu acho que 5 bilhões de reais, 5 bilhões e pouco, não é uma arrecadação pequena, não. Isso aqui, Betis também, que o ano passado foi 3 e pouco. Então, é uma arrecadação compatível com o que veio. E ela cresceu, porque ela não existia. E eu vou falar mais. No período anterior à existência do remessa conforme, quando havia taxação integral nas encomendas até 50 dólares, o próprio secretário da Receita Federal, numa apresentação que eu estava presente, disse que um nome se mandou mais de 15 milhões de pacotes para o Brasil no período que eles analisaram. Porque, anteriormente, pessoa física para pessoa física, sem caracterizar uma transação financeira, você poderia fazer sem nenhuma taxação. Mandei um presente, mandei uma lembrança, coisa que o valha. 15 milhões de encomendas vieram no nome de uma pessoa. Então, existia fraude para driblar os impostos que tinham que ser pagos na chegada da mercadoria aqui no Brasil. Então, não é uma história romântica daqueles que estão dizendo que estão atendendo os menos favorecidos. Quem atende os menos favorecidos há mais de 200 anos somos nós. Agora, esse modelo de negócio veio para ficar, nós utilizamos esse modelo de negócio para vender aqui dentro e para exportar. Muito bem, quem vai ditar o ritmo vai ser o governo, ano eleitoral. Nós conversamos com Fernando Pimentel, que é CEO da ABIT, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e da Confecção, a quem eu digo muito obrigado pelo seu tempo, meu caro. A gente volta a conversar no desenrolar do ano. Até uma próxima. Muito obrigado, até uma próxima. Abraço.